Madrugada, mais ou menos 3 horas da manhã. Tudo começava uma vez mais. A mesma sensação de medo e pavor de outras noites retornava. A mesma impressão de que algo ou alguém estava ali em seu quarto lhe observando em silêncio e no escuro começava. O garoto nada podia fazer além de esperar que tudo começasse e acabasse o mais rápido possível. Levantar e sair correndo, nem pensar. Era impossível. O medo de abrir os olhos e encarar outra vez aquele terror era, como sempre, insuportável. Mas não havia escapatória. Nada parecia capaz de livrá-lo daquele horror. Reza para os anjos guardiões, disse um padre amigo da família. E ele havia rezado, implorado e até feito promessas a todos os anjos por proteção. Mas, pelo jeito, os anjos não tinham tempo de proteger uma criança de pesadelos. Mas aquilo não era um pesadelo. Era algo real. Algo que ele podia sentir em carne e osso. Segundo os espertos, aquela horrível experiência ou enfermidade é vivida ou sofrida por muitos ao redor do mundo. Infelizmente, sem medicina ou cura. E tudo começava mais uma vez. O medo de reviver todo aquele tormento assustava, pois ele já sabia o desenlace apavorante de cor e salteado. Sempre a mesma coisa. Primeiro, a sensação estranha, seguida da paralisia, da visão e do pavor sufocante. Algo simplesmente indescritível e assustador, que somente quem o vive ou sofre é capaz de entender. A situação piorava a cada segundo. Seus braços, suas pernas, seu corpo já não podia mexer. Nada obedecia seus comandos. Nada movia. A paralisia era completa. Mas enquanto o corpo parecia preso, amarrado e paralisado sobre a cama, sem poder sequer gritar, seu cérebro continuava aceso e ativo. Uma situação simplesmente apavorante, principalmente para uma criança. E paralisado, ele esperava que aquela coisa, pesadelo, visão, alucinação ou como queiram chamar, passasse o mais rápido possível. O sufoco aumentava. E pouco a pouco ele foi abrindo os olhos para deparar com uma realidade simplesmente aterrorizante. Parado aos pés da cama, se encontrava um vulto, uma sombra, algo mais escuro que a escuridão. Algo estranho, horripilante e assustador. A princípio, imóvel, apenas flutuando com 2 olhos ou buracos vermelhos que pareciam lhe observar com prazer e terror, sem piedade ou compaixão. A mesma figura inexplicável de todas as noites anteriores. Seria aquilo um fantasma, um demônio ou um ser extraterrestre? O garoto não tinha a menor ideia. O certo é que era aterrador. E lentamente, o vulto começou a mover de um lado para o outro sobre os pés da cama, flutuando e olhando com suas tochas flamejantes. O pavor aumentava. Com cada movimento, o vulto se aproximava um pouquinho mais. A sensação desesperadora de sufoco aumentava. E pouco a pouco, o vulto foi se aproximando até parar sobre o seu peito e a poucos centímetros do seu rosto.
ele podia sentir o peso do vulto espremendo e contraindo seu peito de uma maneira quase insuportável, e sem quase poder respirar. A estranha figura quase tocava seu rosto, encarando, apertando e sufocando. E assim permaneceram por segundos que mais parecia uma eternidade. O vulto lhe encarando com as tochas ardentes e ele tentando respirar e sobreviver. E quando tudo parecia interminável, quando o fôlego quase lhe faltava, o vulto se afastou e desapareceu. O tormento, graças a Deus, chegou ao fim. E pouco a pouco o garoto recuperou o fôlego, suado, cansado e apavorado. E já não foi possível dormir. O restante da noite passou embolado a um lado da cama, com medo e embrulhado da cabeça aos pés, até o dia amanhecer. Segundo os considerados espertos, esses pesadelos, ou sabe lá o quê, diminuem com o passar do tempo e o avançar da idade. No entanto, eles não param e, uma vez por outra, retornam. Cada ramo de estudiosos possui uma explicação ou opinião distinta sobre o assunto. Cada um deles apresenta soluções, teorias e sugestões diferentes. Porém, para os que sofrem de tal enfermidade, somente existe a certeza de que se trata de uma aterrorizante, apavorante, horripilante e inesquecível experiência. Um horrível e realístico pesadelo chamado paralisia do sono. Te cuida e muito obrigado.